Hoje nós vamos estar chegando ao fim dessa série, depois de falar um pouco, sobre a Bíblia. Nós decidimos falar sobre o livro preto, sempre lembrando aqueles que chegaram agora, que estão vendo pela primeira vez a nossa pregação, porque era um termo utilizado antigamente para identificar os cristãos, o povo do livro preto, aquele povo que sai no dia de domingo com um livro preto debaixo do braço para ir para a igreja. E nós falamos sobre a Bíblia porque é algo importante, é algo que fala da reforma que nós celebramos há um tempo atrás, mas também é muito importante porque a Bíblia ela é a base da igreja, mas muitas vezes não é assim que ela é tratada. Nós vemos um tempo em que pessoas querem ouvir Deus através de experiências particulares, pessoas querem ouvir Deus através de pessoas que falam não da Bíblia, mas que falam de sua vivência, e muitas vezes a Bíblia tem sido deixada de lado, não tem sido posta como prioridade na nossa vida. É um livro que hoje ela está dentro dos nossos celulares. Se antes ela ganhava poeira, hoje o nosso aplicativo ele não é aberto durante a semana. Se nós fizermos aquela experiência de ver quanto tempo nós ficamos com aplicativos abertos no celular, garanto que a Bíblia não vai ter muito mais do que 20, 30 minutos em muitas das pessoas. Então, quando nós começamos a perceber e a ver como a Bíblia é tratada, nós percebemos que mudou muito. Se antes a Bíblia era tida como alta na sociedade, se antes dentro da própria igreja, a igreja foi construída, com a igreja reformada, com a base na Bíblia, como eu já contei para vocês aqui, o púlpito não era para destacar o pastor, mas para destacar a Bíblia aberta, e o pastor ia pregar sobre aquela Bíblia. Quando nós pensamos na história da igreja, havia esse tempo em que pessoas construíam quartos na sua casa, exclusivos para a leitura da Bíblia e oração, e dedicavam horas e horas do seu dia, lendo e orando. Quando nós começamos a ver a história, ver o próprio relato bíblico, daqueles que liam a palavra de Deus, eu fico pensando, o que será que nós pensamos da Bíblia? Que características nós podemos dizer da Bíblia? Será que nós realmente a conhecemos? Será que realmente valorizamos? Será que ela é o livro mais importante que nós temos na nossa casa? Ou será que ela está sendo deixada de lado? É por isso que hoje eu queria lembrar ao seu e ao meu coração as características da Bíblia, como ela é boa, como ela é útil. E hoje nós vamos fazer isso. Vamos ver quais são as características da Bíblia. E hoje nós vamos buscar e ler um salmo que eu já li, a gente já leu aqui por várias vezes, na nossa introdução do nosso culto, sempre no começo dele, um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 19. E hoje nós vamos focar nas partes do 7 ao 14, mas nós vamos ler o salmo inteiro para a gente entender do que o salmo fala. E esse salmo é um salmo escrito por Davi. Davi, um homem que se dedicava à leitura da Bíblia, um homem que teve grande participação na Bíblia, sendo histórias narradas sobre ele, ou sobre ele mesmo escrevendo partes da Bíblia. Vários dos salmos foram escritos por Davi, e Davi sabia da importância que eram as Escrituras. Todo o Pentateuco, com o qual ele tinha acesso, todos os livros que iriam surgindo, e todo o prazer que ele tinha em ler aquilo, em compartilhar. É então que Davi cria e faz esse salmo. E o Salmo 19, ele dentro da nossa estrutura, quando nós vamos encarar e ler esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, Davi nos chama ao louvor e adoração, olhando para a natureza e mostrando como Deus se revela na natureza. Logo em seguida, ele então começa a falar de forma mais própria da beleza que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E no fim do salmo, então, Davi fala qual é o impacto que aquela Bíblia, que aquele texto tem na sua vida. E então ele fala para nós e louva o Senhor pelo que a Bíblia faz na vida dele. Então, nessa estrutura, nós vamos ler esse salmo, que para alguns é considerado um salmo de louvor, e para outros um salmo de sabedoria, portanto, falar sobre a palavra de Deus. Mas então o salmo começa dessa forma: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor. No primeiro momento é interessante quando nós vamos ler esse salmo, é que
e essas nuances que a gente vai percebendo, eu queria que você percebesse na sua leitura na Bíblia, ou se você viu aqui, que ele vai falar no nome de Deus. Ele vai começar chamando todos, vão proclamar o nome do Senhor, vendo a Deus na natureza, e ele usa a palavra comum utilizada na Bíblia para se falar sobre Deus, que é o termo em hebraico El. E ele usa esse termo exatamente para mostrar que é o termo mais comum, mais utilizado, que todos falavam quando falavam sobre Deus e sobre rei, utilizavam esse termo. E ele nos chama a adorar e perceber que Deus ele se revela a todos, através da natureza. E esse princípio dentro da teologia é chamado da revelação geral, da revelação natural, de uma revelação em que Deus ele se mostra para qualquer pessoa, através da própria criação. Pessoas podem olhar para a natureza e ao contemplar ela, elas podem reconhecer que existe algum Criador, existe alguém que controla esse universo, que fez tudo isso. É possível se chegar a essa conclusão simplesmente olhando a natureza. E esse princípio é o mesmo estabelecido por Paulo, lá em Romanos, que lembra essa passagem, Paulo diz que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque eles podiam reconhecer e ver a Deus na natureza. Então aqui ele já começa a estabelecer um princípio, mas Davi está nos chamando a perceber como Deus é maravilhoso, e como Ele se ilumina e Ele se revela a nós. Muitas vezes nós queremos encontrar a Deus e achamos que podemos encontrá-lo através dos nossos estudos, através do nosso esforço, através da nossa busca. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o caminho é outro. É Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que faz, como é narrado nesse versículo 6, como o sol que ilumina toda a terra. É o próprio Deus que quer iluminar os nossos corações. Ele que quer falar conosco. Ele se revelou para nós. E a grande questão é se nós estamos atentos e ouvindo a Ele, se nós estamos percebendo a sua revelação, estamos percebendo a esse Deus maravilhoso. Muitos não conseguem perceber isso. É então que Davi, de uma forma agora muito sábia, ele vai começar a falar da importância que é não mais a revelação geral, não mais essa revelação que está na natureza, que não é capaz de falar do plano da salvação de Cristo, não é capaz de falar sobre Jesus. É claro que as pessoas podem reconhecer a existência de Deus, mas elas não conseguem reconhecer quem é Jesus através simplesmente da natureza. Nós somos corrompidos demais, nós temos a nossa mente corrompida, não é possível nós chegarmos ao conhecimento de Deus sem Ele se revelar a nós. É exatamente por isso que Deus fala do sol. E Ele começa então, como a gente falou, essa é a divisão básica dessa leitura desse salmo, se você for lê-lo novamente, do 1 ao 6, do 7 ao 11 e do 12 ao 14. Hoje nós vamos pregar as últimas duas sessões desse salmo, percebendo e vendo como a Bíblia ela é importante para nós, na visão agora de Davi. E é interessante, como eu falei, porque pouco ou quase nada nós podemos falar como Davi. Porque nós somos uma geração, eu já falei isso, é um dado antigo, mas acredito que não se mudou muito, mas um país, apesar de cristão, que lê pouco a Bíblia, que se dedica pouco à leitura de livros de modo geral, quanto mais da palavra de Deus, a gente se dedicar a estudá-la, a lê-la, a tê-la como relevante em sua casa. Mas vamos ver o que Davi então vai falar sobre a palavra de Deus. E quando Davi vai falar sobre as Escrituras, vocês vão perceber que cada versículo, ele vai utilizar várias palavras para definir Bíblia. Então ele vai falar de 6 formas diferentes para falar da mesma coisa. Essa é a poesia hebraica, né? Ele não vai falar sempre Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ele vai começar: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então aqui ele já nos apresenta a lei do Senhor, trazendo a nossa memória que é na Bíblia que tem a lei do Senhor, os 10 mandamentos, o livro de Levítico e tantas outras ordenanças. É também o testemunho de Deus, é o testemunho do próprio Deus se revelando ao povo, falando quem Ele é a narrativa de um povo apontando para Deus. E aqui eu queria chamar a atenção, já nesses versículos, a mudança do termo. Como eu falei, se nos primeiros versículos ele falava do Deus num formato mais generalizado da palavra hebraica El, agora ele fala Senhor. E quando você lê na sua Bíblia, isso aí é uma curiosidade, alguns não sabem, mas se você lê na sua Bíblia, Senhor, com todas as letras maiúsculas, não é qualquer Senhor que está sendo ali.
aquela quando se coloca na sua Bíblia, normalmente no Antigo Testamento, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é porque ali é o nome pactual de Deus, ou o nome como nós conhecemos, Yahvé, ou Jeová para alguns, mas é o nome que nós não conhecemos, é o nome em que Deus se revela, quando Ele diz a Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou, Ele se apresenta exatamente com este nome, e esse nome é o nome, não um nome comum, não um nome para qualquer pessoa falar, é o nome de um relacionamento, é o nome de um pacto com o povo, é o nome que apenas o povo judeu conhecia. Se antes agora Davi falava de um Deus que pode ser visto e encontrado por qualquer um, Davi fala que na Bíblia não é esse Deus geral que você vai encontrar, na Bíblia você vai encontrar um Deus pactual, um Deus que quer se relacionar com você, um Deus que Davi conhecia, que o amava, que cuidava do seu povo. Então a mudança, que muitas vezes pequena nós não percebemos, mas Deus está falando isso. Na Bíblia nós não vamos encontrar um Deus distante, um Deus que criou o universo e, como alguns falam, deu corda no universo e agora o universo é regido pelas suas próprias leis. Não, é um Deus que é presente, é um Deus que quer se relacionar conosco. Então Davi, ele já começa a nos demonstrar isso, que o Deus da Bíblia não é um Deus distante, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança, um Deus que anda próximo a Ele. Então é por isso que a partir de agora vocês vão ver que sempre vai aparecer Senhor na letra maiúscula, porque era a palavra utilizada do Deus pactual. Mas Ele não apenas isso, Ele vai nos falar que a Bíblia, ela é perfeita, ela revigora a alma, e ela é digna de confiança, e ela torna sábios e inexperientes. Aqui então Davi começa a mostrar qual é o potencial que a Bíblia pode fazer por nós. Ela pode transformar almas corrompidas, destruídas, que buscam a morte, que não conhecem a Deus. Elas podem trazer de volta a vida. Ela que pode trazer esperança. Ela é a única que pode transformar a nossa existência. É a palavra do Senhor. É para isso, essa é uma das suas funções, é revigorar a nossa alma. Quando estamos cansados, quando estamos abatidos, quando estamos sem esperança, é na Bíblia que nós podemos ter esse renovo. Quantas vezes Davi fala que anseia pela presença de Deus e pela sua palavra, como uma corça sedenta. E quando eu olho para essa descrição, eu me pergunto, será que nós temos tido essa visão da Bíblia? Ou será que quando nós estamos cansados, abatidos, afligidos, nós procuramos soluções em diversão, no lazer, em atividades para não pensar naquele problema, e nós buscamos mais trabalho para não pensar naquela dor, naquele sofrimento? Será que nós buscamos então auxílio de remédios para nos apagar, para nos dopar, e não solucionar problemas? E nós perdemos a beleza que é a Bíblia, que pode nos revigorar, que pode trazer vida à nossa alma, que pode trazer esperança. Nós muitas vezes temos incertezas nessa vida, mas Davi vai deixar muito claro, a palavra de Deus ela é digna de confiança, e ela torna sábio o inexperiente. A Bíblia era o livro, e ainda é utilizado, e deve ser um livro de referência para nós, para nos guiar, para nos dar exemplo de fraqueza, de caminhos a seguir. A Bíblia ela pode ser utilizada exatamente para dar experiência. Quem não pode ler livros como os livros de sabedoria e aprender como gerir um negócio, como começar uma vida de um casamento, a Bíblia ela pode nos ajudar em vários aspectos. Ela pode exatamente nos ter, e nós temos confiança nela, porque ela foi escrita por Deus. Nós não precisamos ter dúvidas sobre o seu conteúdo. Ela é inerrante, ela não erra em nenhuma das suas partes. Por mais que as pessoas busquem encontrar erros na Bíblia, elas encontrem apenas 2% da palavra de Deus. Quando encontram, e quando a gente vai debater esse erro encontrado nas Escrituras, normalmente é um erro de escrita, um erro de cópia, algo que simplesmente com o próprio sentido da frase você corrige. A Bíblia, em toda a sua escritura, ela não se contradiz, ela é perfeita, ela não erra quando ela quer, nos assuntos a quem ela quer tratar. Ela não é um livro científico, ela não é um livro que fala sobre ciência. Mas quando nós pensamos nisso e vemos a visão de Davi, que olhava para a Bíblia como um livro que pode dar experiência, como pode ajudar, será que hoje nós temos essa visão ou nós buscamos ouvir em outros lugares? Será que nós estamos seguindo pessoas no nosso Instagram e buscando nele as experiências?
Será que nós estamos lendo livro de pessoas, ouvindo podcast, vendo filmes e documentários sobre homens sábios, sobre pessoas importantes e buscando na vida deles exemplos? Ou será que nós estamos buscando na palavra de Deus e encontrar sabedoria? Ou será que é na palavra de Deus que nós queremos saber e encontrar palavras que realmente nos guiem? Qual é a nossa referência hoje? Claro que é justo, nós temos que ter exemplos, nós temos que buscar pessoas, lermos documentários, biografias, seguir pessoas legais que falam coisas importantes, mas nós não podemos nunca esquecer que a palavra de Deus, ela faz isso, que ela deve ter um local de prioridade na nossa vida. Como é interessante a forma que Davi vai narrando e vai mostrando, e para mim é muito chocante ler isso, porque eu penso na minha vida e na minha leitura da Bíblia. Eu não poderia nunca descrever a Bíblia dessa forma, como Davi descreve, exatamente porque, será que eu tenho acompanhado tanto? Será que eu conseguiria fazer uma poesia tão bela da palavra de Deus sobre o que ela tem feito na minha vida? Então, ao ler o que Davi fala, Deus já começa a nos mostrar como nós não demos valor correto à palavra de Deus. E Davi então continua no seu versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Davi, então, ele continua por mais uma vez falando com outras palavras sobre a Bíblia, preceitos, mandamentos, mais uma vez falando das características da palavra de Deus, que ela é justa, que ela pode dar alegria ao nosso coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus aqui, muitos querem conectar, e nós precisamos entender, se nós lemos esse versículo e pensarmos naquilo que Jesus fala sobre ele, ou na própria narrativa de João, que diz que ele é a luz do mundo, ele veio ser luz em meio às trevas, e é a Bíblia que fala dessa luz, é a Bíblia que fala do próprio Cristo, é a Bíblia que fala de um Deus que quer se revelar a nós que andamos perdidos, nós que não sabemos por onde caminhar, quantas vezes não temos a direção, quantas pessoas estão aí perdidas nesse mundo buscando alegria, conforto, longe da palavra de Deus, o único lugar que pode ser a luz. É isso que Davi fala, é isso que Davi nos lembra. Nós temos que buscar na Bíblia a luz para o nosso caminho. No próprio Salmo 19, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que a Bíblia é isso que a Bíblia traz, é isso que a Bíblia nos ensina. Ela fala da luz que é o Senhor Jesus Cristo. Mas será que nós temos buscado essa luz? Será que nós temos proclamado essa luz? Nós estamos chegando na época do ano da festa das luzes, da festa do Natal, que é quando a luz do mundo veio. E eu me pergunto, será que nós temos buscado essa luz na Bíblia? Falar dela, como Davi o faz? Será que nós temos buscado na Bíblia essa palavra justa, essa palavra que dá alegria ao nosso coração? Quão diferente é nós pensarmos que, e nós vivemos na sociedade do entretenimento, quanta coisa nós buscamos para dar alegria ao nosso coração, quantas distrações nós temos, é a comida, é televisão, é jogo, é qualquer coisa que nós vivemos na sociedade, tudo é entretenimento, tudo vira entretenimento. Mas será que nós sabemos que a Bíblia ela também pode nos alegrar? Nós também podemos chegar nela e ler e estarmos felizes. Chegar a ler a Bíblia e nos sentirmos cheios. Mais uma vez, a pregação de hoje é muito mais para nós pensarmos e refletirmos, será que nós conseguiríamos escrever esse salmo? Será que nós conseguiríamos descrever, olha, a Bíblia na minha vida, ela é exatamente assim como o Davi descreve? Ou será que ao lermos e ao percebermos, nós vamos dizer, eu não estou aproveitando tudo isso que Davi está falando. A Bíblia para mim não é tudo isso que Davi está dizendo. E Davi então continua fechando o seu ponto. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Davi então vai fazendo o seu contraponto e mais uma vez lembrando e relembrando ao nosso coração o temor do Senhor. É ali onde nós temos que ler e temer a Deus.
é algo puro, dura para sempre. A Bíblia, ela é, por todo tempo, ela é relevante. Deus, ele decidiu preservar a palavra de Deus exatamente para chegar até nós como ela chegou. E ela vai continuar sendo relevante daqui a 10, 20, 100 anos. Vai continuar sendo atual, vai continuar sendo importante. Ela dura para sempre. E Davi falava de um tempo em que Jesus iria vir para cumprir. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Nós temos que lembrar disso, a palavra de Deus, ela é verdade e justa. Mas então Davi, ele vai começar uma parte que eu acho extremamente importante, mas extremamente também constrangedora. Porque Davi, ele vai dizer algo muito belo, muito profundo para o seu tempo. E quando eu leio isso, eu penso, sempre reflito, e será que nós, a nossa geração, será que nós como cristãos podemos falar a mesma coisa que Davi falou nesse salmo? E Davi então vai dizer, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que mel, do que as gotas do favo. Quando nós falamos aqui, nós temos que lembrar o contexto que Davi está falando. Davi está falando no tempo em que o ouro era o metal mais precioso, o metal mais importante, com valor extremamente alto. E ele está dizendo que a palavra de Deus, que a Bíblia, que as Escrituras, eram mais desejáveis do que o ouro, eram mais importantes e mais relevantes. Quando eu leio isso, eu me pergunto, será que a nossa geração se importa mais com a Bíblia do que ganhar nosso dinheiro, do que construir riquezas, do que, quando nós pensamos no nosso dia, será que a Bíblia realmente é a prioridade? Será que ela é tida com mais alta ponta? Como já falei uma vez aqui pregando, acredito que no ano passado, sobre a vida de Lutero e sua relevância que ele tinha da Bíblia, ele falava, quando eu tenho um dia muito, ele lia naturalmente 1 a 2 horas por dia, não vou lembrar agora exata quantas horas eram, mas ele diz, quando ele tinha um dia muito ocupado, estava com a agenda cheia, ele lia 3, porque o mais importante era ele estar cheio do Espírito, ele estava dando tempo e atenção àquilo. Como eu falei, meus irmãos, então houve um tempo na igreja que a igreja era dedicada a ler e orar a palavra de Deus. Todos os membros eram capacitados nas Escrituras. Existe um fato interessante que revela isso. Na história do Rio de Janeiro, 3 homens vindo da França, enviados por Calvino, pregaram o evangelho aqui, dentro de uma caravana. Ao chegar no Brasil, eles são traídos por seu capitão, e então o Brasil católico, seu capitão que vinha trazer, esses 3 reformados, não missionários, não pregadores treinados, 3 membros da igreja de Calvino, que decidiram vir pregar o evangelho nas terras novas que chegavam no Brasil. E esses homens então são traídos, são presos, e é dito para eles, 3 homens simples, comuns da igreja, membros normais, olha, vocês estão presos e a gente quer que vocês neguem a fé de vocês. Se vocês não negarem a fé de vocês, vocês vão ser mortos. Então esses 3 homens simples escrevem uma confissão de fé bíblica, que hoje você pode pesquisar, a confissão de fé da Guanabara. 3 homens comuns da igreja conseguem escrever uma confissão inteira, falando quem Deus é, quem é Jesus, o que é a Bíblia, citando versículo após versículo, texto após texto, porque eles conheciam, porque eles se dedicavam a isso, porque a igreja dava valor à Bíblia. Nós vivemos num tempo em que nós temos acesso, e muitas vezes o excesso de oportunidade de ler gera em nós aquilo, então eu não vou ler, depois eu faço. Naquele tempo, no tempo de Davi, ele não podia ter a Bíblia na sua casa, ele tinha que ir ao templo, ouvir alguém lendo para ele, porque não era de todo acesso, nem todos podiam ter a Bíblia em suas casas. Então Davi, ele vai falar de algo tão importante, a Bíblia, ela tem que ser mais desejável do que o ouro puro, ela é muito mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Temos que lembrar que Davi fala num tempo que não havia açúcar, e o mel era exatamente aquele momento da única doçura que eles podiam conhecer. Olha quão maravilhoso é a Bíblia para Davi, quão prazerosa é ela, como ele a coloca em autoestima, como era aquilo que ele mais ansiava.
E quando eu leio, a única coisa que vem ao meu coração é constrangimento. Por que será que a palavra de Deus é assim na minha vida, na vida da igreja? Será que ela é realmente algo que nós desejamos, algo que é o mais importante, algo que é mais prazeroso? Então Davi começa a falar o que a Bíblia faz no coração dele. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Davi, então, ele vai expressar algo que é muito nítido e é narrado em todas as Escrituras. A Bíblia, ela serve muitas vezes para apontar que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos. Essa era a mensagem da lei. A lei do Senhor, ela vem, a lei do Senhor, ela é perfeita, mas a única coisa que ela comunicava ao coração das pessoas era, olha, nós não conseguimos, não dá. É na palavra de Deus que nosso coração é confrontado, que nós somos confrontados com verdades que nós muitas vezes vemos e nós não seguimos. É exatamente isso que Davi está dizendo. A Bíblia, ela é importante para mim, porque ela me adverte, porque ela mostra onde eu erro, ela mostra que eu preciso de ajuda, ela mostra que eu não consigo sozinho, eu não consigo amar minha esposa, eu não consigo ser fiel, e o Davi não foi fiel, eu não consigo ser justo, eu não consigo ser bom. É a Bíblia que me adverte, é a Bíblia que me mostra isso, mas é também na mesma palavra de Deus que ela vai apontar para uma salvação. E Davi então continua também, guarda o teu servo dos pecados intencionais. Davi, ele percebe que ao ler a Bíblia, ele é confrontado e é chamado a reconhecer seu pecado, a reconhecer quem ele é. E então ele fala, Senhor, me perdoa daqueles pecados a quem eu cometo, em que eu tenho a intenção de fazê-los, aqueles que vêm ao meu coração, em que eu desejo, mas eu não faço, que eles não me dominem, que esses pensamentos errados, que essas vontades erradas não tomem controle sobre mim. Me controla, Senhor. Muitas vezes, quando eu lembro em Recife, quando eu sempre nas minhas orações, quando eu ia pedir perdão de pecados entre meus amigos, eu dizia, Senhor, me perdoa por aquilo que eu faço, por aquilo que deixo de fazer. E uma amiga minha fez, como assim? A gente pega até quando deixa de fazer. Eu fiz, quando a gente não ama, quando a gente não perdoa, quando a gente não tem misericórdia, a gente deixou de tomar uma atitude, a gente deixou de fazer algo. Essa tem que ser a nossa oração, é isso que Davi está querendo falar, é isso que Davi está falando, Senhor, me ajuda a ser limpo, me ajuda a ser puro, me ajuda a seguir a Ti, então serei íntegro e inocente de grande transgressão, quando Deus o guardar, quando Deus o proteger, quando Deus ajudar. Essa tem que ser a nossa relação com a Bíblia, ela tem que ser de mais alto valor, de mais alta importância, mas ela deve gerar em nosso coração um confronto com quem nós somos. Ela tem que gerar em nós exatamente um incômodo, é ler a Bíblia e se sentir incomodado, é ler a palavra de Deus e dizer, caramba, eu não quero continuar, porque Deus está dizendo, olha, você está errado. Vai chegar esse momento na Bíblia que você vai dizer, não quero continuar, porque eu sei que Deus está falando. Mas é assim que tem que ser vista a Bíblia. E muitas vezes as pessoas leem a palavra de Deus e não conseguem encontrar erro nenhum nela. Ou quando encontram erros nela, ela fala, não, o erro deve estar na Bíblia, não deve estar em mim. E a gente se esquece que essa também é uma das funções da palavra de Deus, é transformar o nosso coração. Davi, então, ele constrói toda essa visão da Bíblia. Ele mostra para nós como ela é relevante, como ela é importante, como ela é útil em várias áreas, como ela é importante para a vida de Davi, para o reconhecimento do seu pecado, para o reconhecimento que ele precisa de Deus. E é exatamente dessa forma que ele vai terminar. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Após Davi ler a palavra de Deus, após Davi perceber a importância que ela tem na sua vida, de se dedicar, de buscá-la, de lê-la, de ter em mais alto lugar na sua vida, de mais alta prioridade, e ao reconhecer na Bíblia que ele é falho, que ele é errado, que ele precisa de ajuda, que ele não consegue sozinho, a única coisa que o resta é clamar ao Senhor.
Essa tem que ser a mensagem em nosso coração. Nós não conseguimos sozinho. Não vai ser através da natureza que nós vamos encontrar a Deus, mas vai ser através da Bíblia. E quando nós encontrarmos, nós vamos reconhecer e perceber que nós somos falhos. E nós vamos então também, se lermos com cuidado, perceber que o tempo todo, Deus, Ele é o único. Ele é o Senhor pactual, o Senhor da aliança com Davi. Ele é a rocha e Ele é o resgatador. Ele é a única esperança. Cristo. Davi, no seu coração, ele já sabia que Deus era o único que podia salvá-lo. Que Deus era o único que podia guardar o seu coração. Que Deus era o único que podia cumprir aquilo que ele não conseguiria. Muitas vezes, quando nós lemos esse nome Senhor, o nome do pacto, eu gosto de lembrar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não conhecem onde esse símbolo maior começa, lá na história de Abraão. Abraão, quando fala com Deus, e Deus, ele diz a Abraão, eu serei o seu Deus e vou multiplicar, e você vai ser bênção sobre toda a terra. Abraão é colocado para dormir, e Abraão tem um sonho, e nesse sonho Deus faz um pacto com Abraão, dizendo a Abraão, eu vou cumprir a promessa. E quando se fazia essa promessa no Antigo Testamento, esse pacto, esse relacionamento era feito assim, nós combinávamos um acordo, e o acordo de Deus era Abraão, eu vou fazer de você bênção. Abraão, eu vou cuidar de você. Abraão, você agora é meu povo. No pacto seria então, Abraão teria que dar algo para Deus. E Abraão não dá nada. Mas além disso, o pacto era firmado de uma forma bem sangrenta. Animais eram partidos ao meio. E os dois lados desse pacto passavam no meio dos animais. Olhavam para os animais e falavam assim, olha, se um de nós quebrar esse pacto, aconteça a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais. E se você lembra dessa passagem, se você não a conhece, é narrado lá no texto de Gênesis, que Abraão dormia, ele vê então Deus no formato de uma tempestade de fogo, e os animais partidos ao meio, e apenas Deus passa no meio dos animais. Apenas Deus passa, e Deus está dizendo naquele momento, Abraão, você não tem nada para dar nesse pacto. E Abraão, não é que se passar nesse pacto, eu vou fazer o que os animais, vou fazer com você se você quebrar. Não. Se você quebrar essa aliança, eu vou ser partido. Eu vou ser sacrificado. Esse é o Deus do pacto. Esse é o Deus que estava no coração de todo judeu, o Deus que ama, e é o Deus que é a rocha e resgatador. É um Deus que não ia deixar esse povo abandonado. É um Deus que olha para nós e olha, eu imagino Ele olhando a nossa geração, nós achamos que somos os melhores crentes de todos os tempos. Deus deve olhar para nós e dizer, meu Deus do céu, olha aí, essa geração acha que é alguma coisa, acha que está conquistando alguma coisa, acha que eles são melhores do que outros. Quantos homens de Deus tiveram essa visão e enxergaram que Deus, Ele é o resgatador e Ele é o nosso Salvador. Nós devemos ter isso claro em nosso coração, mas também devemos proclamar essa verdade. Só há uma forma de nós estarmos íntegros, só há uma forma de nós lermos a palavra de Deus com amor e com afinco, é quando nós entendermos que Jesus, Ele é nossa rocha e nosso resgatador. Ele é o único que pode transformar o nosso coração, transformar a nossa vida e transformar a nossa vivência com a palavra de Deus. A leitura da Bíblia, ela não é uma leitura normal, ela não é um livro comum, ela é um livro sobrenatural. E a única forma de lê-la e compreendê-la é quando o Espírito Santo, que habita em nós, nos revela e nos mostra isso. Então, nós precisamos entender e caminhar para essa realidade. E a minha pergunta, então, para nós hoje, a Bíblia é mais valiosa que o ouro? Será que a palavra de Deus ela é a coisa mais valiosa na sua vida? Existem formas da gente medir isso. Quanto tempo a gente gasta estudando ela? Quanto tempo a gente passa meditando nela? Qual é a prioridade na nossa vida? É começar o dia de trabalho ou é começar o dia lendo a palavra do Senhor? Somos advertidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido um livro que nos confronta ou apenas um livro que
passa como uma leitura simples de beber um copo d'água, algo mecânico? Ou será que na palavra de Deus nós somos confrontados a mudar de vida, a pensar de outra maneira? Encontramos a nosso Redentor nas Escrituras. É na palavra de Deus que nós temos encontrado o nosso motivo de salvação, a nossa esperança. Eu gosto muito do final desse salmo quando fala, e Davi não termina apenas esse salmo, vários salmistas terminam da mesma forma. Alguns tristes, alguns alegres, alguns falando sobre qualquer coisa, mas vários salmos terminam: o Senhor é a minha rocha e o meu salvador, o meu resgatador. E essa palavra nós achamos que não tem importância, mas ela é extremamente relevante. Porque várias coisas podem ser no nosso coração o lugar do nosso Redentor. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, a nossa carreira. É nisso que nós podemos colocar a nossa esperança de redenção, de salvação, de alegria. Então, quando Davi falava que o Senhor é a minha rocha e o meu salvador, e repetia isso milhares e milhares de vezes, é porque o nosso coração rapidamente esquece e coloca outra coisa para ser nosso Redentor, nosso Salvador, é a nossa força, o nosso trabalho. Então pergunte de forma muito sincera hoje no seu coração: é na Bíblia que você encontra o seu Redentor? Ou é no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nos seus filhos? É neles que você tem esperança de alegria, de salvação. Então agora, oremos ao Senhor e recebemos a bênção. Senhor, meu Deus e Pai, hoje nós queremos vir aqui, Pai, te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão porque eu sei que, infelizmente, da maioria das pessoas que conhecem a Tua Palavra, poucos poderiam, Pai, fazer um salmo como Davi o faz. Poucos de nós, Senhor, poderíamos falar as mesmas palavras que Davi falou nesse salmo de forma real em nossa vida. Porque nós esquecemos, Pai, da relevância da palavra. Nós esquecemos, Pai, de dedicar tempo conhecendo ao Senhor. Pai, nos perdoa porque muitas vezes lembra a palavra de Deus de forma mecânica ou apenas uma única vez na semana quando estamos no culto. E nós não somos advertidos por ela, Pai, ou quando somos, não queremos aceitar. Pai, nos ajuda, que a Tua palavra realmente seja como fala Hebreus, como uma espada de dois gumes que corta, Pai, que atravessa, que muda, que transforma, Senhor. Pai, nós te oramos que possamos encontrar a Ti, que o Senhor seja sempre o nosso refúgio, a nossa salvação, que o Senhor seja o nosso Redentor. Pai, nos perdoa, porque nós muitas vezes colocamos outras coisas no Teu lugar. O Senhor não é a nossa prioridade. O Senhor não é a nossa esperança. O Senhor não é a nossa salvação. Pai, nos perdoa. E Pai, nos ajuda. Nos capacita com Teu Santo Espírito. Nos incomoda, Pai, a mudar nossa vida, a mudar nossa semana, a mudar nossa agenda, para que o Senhor seja prioridade. Para que nós sejamos cada dia mais capazes de ler, de entender a Tua palavra e de proclamá-la, Senhor, a Tua salvação em Cristo. Pai, se revela àqueles que não reconhecem a Tua luz. Fala ao coração deles e mostra que na Tua palavra o Senhor se revelou como um Deus que nos ama, um Deus que nos ajuda, um Deus que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor que paga o preço para que nós possamos ter vida e vida em abundância, Pai. Nos ajuda a proclamar essa verdade. E agora, Senhor, abençoe a Tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Teu Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja. Amém.